Audio Jungle. Bom dia, hoje eu vou falar para vocês de forma bastante ampla sobre processamento de imagem e aquisição de imagens dentro do MATLAB. É, então, só listando por enquanto os tópicos que eu vou falar um pouco sobre filtros, filtros lineares, não lineares, filtro de Wiener, que é um filtro otimizado para remoção de ruído, e que não está na lista aqui, filtro de ordem também. Depois eu vou falar sobre segmentação de imagens por várias técnicas, segmentação baseada em cor, baseada em textura, mostrar operações morfológicas para melhorar a segmentação, mostrar a análise de objetos segmentados na imagem. Na literatura vocês podem achar isso com o nome de blob analysis, e falar um pouco sobre detecção de bordas e de formas básicas como retas e círculos. E por último, falar um pouco de aquisição de imagens através de hardware específico, um pouco mais especificamente câmeras IP e câmeras por outros protocolos que são mais comuns para aplicações científicas e industriais. Passar para dentro do MATLAB. Aqui. Primeiramente, filtros. Eu carrego aqui essa imagem dos pimentões, imagem bastante clássica para demos de processamento de imagem no MATLAB. Como que se aplicaria filtros em cima dessa imagem? Bastante simples. Você cria o filtro com a função fSpecial, determina qual filtro você quer, qual o tamanho do filtro e todos os parâmetros que ele precisar. Em seguida, você aplica com a função inFilter em cima da sua imagem com o filtro criado. E você pode, com alguns parâmetros opcionais, por exemplo, como que ele vai lidar com as bordas da imagem. Então, só para se ter uma ideia de que tipo de filtro seria possível usar. fSpecial. Eu quero autocompletar, não. Hum, tá, mais fácil olhar dentro da documentação. O autocompletar não está ajudando. Então, por exemplo, um filtro de média, um filtro de disco, você tem que especificar o raio. Filtro gaussiano, eu especifico o desvio padrão dele. Filtro laplaciano, filtro log, que não é logaritmo, isso aqui é laplaciano da gaussiana. Filtro de movimento é um filtro específico para corrigir o borramento de quando a sua câmera mexe enquanto você tira a foto, ou então quando você tira a foto de um objeto que está em movimento. Prewitt Sobel, filtros de detecção de borda também. Todos esses filtros você pode criar só com essa função fSpecial e dando o nome dele. Você pode aplicar os mesmos filtros em 3D. Então, nesse arquivo, por exemplo, tem uma pilha de imagens de ressonância magnética de um cérebro. Aqui, visualizando todas as imagens, você pode aplicar filtros tridimensionais em cima de todas elas, em cima dessa pilha de imagens, com fSpecial 3, um filtro tridimensional. Nesse caso, um filtro do tipo laplaciano, que é para detecção de borda também. E em seguida, em filter, exatamente a mesma função em cima desse stack de imagens, com o filtro tridimensional. Só ressaltando essa opção a mais aqui, que ela é importante. Options. Aqui. Uma opção que costuma ser bastante importante são as opções de padding da imagem. Você
quando você aplica o filtro, ele vai percorrer a imagem inteira. Quando ele está na borda, o que está ligeiramente para fora da imagem, hum, você precisa de algum critério para tratar isso aí. Isso é o que se chama de padding. Ele vai expandir a sua imagem para fora por algum critério, só para conseguir aplicar o filtro. E depois ele remove essa borda. Tem alguns critérios possíveis. Você pode botar um valor fixo, por exemplo, 0. Isso vai produzir uma distorção, mas é uma possibilidade. Você pode querer que ele faça simétrico. Ele vai copiar a sua imagem espelhada para fora. Você pode replicar a imagem, produzir várias cópias, produzir cópia dela indo para fora. Pode ser circular, você copia o outro lado da imagem. São alguns critérios possíveis. Em seguida, filtro de Wiener. O filtro de Wiener ele é um filtro otimizado para remoção de ruído, para uma situação um pouco específica, que é o ruído branco. De forma mais geral, se você tiver conhecimento das propriedades do ruído da sua imagem e das propriedades do sistema que gerou a sua imagem, você consegue criar um filtro que é o melhor possível, ele é otimizado para remover ruído e deixar só a parte que te interessa da imagem. De forma geral, isso é bastante difícil de fazer, exige um conhecimento teórico de processamento de sinais e processamento de imagem muito grande. Mas você consegue um resultado já muito bom, simplesmente supondo que é ruído branco, que é um ruído gaussiano, que é presente em todas as frequências, enfim. E só demonstrando essa função Wiener 2 do MATLAB, eu pego essa imagem de Saturno aqui, em preto e branco, e dou uma poluída nela com o ruído gaussiano, e depois eu vou tirar com a função Wiener só para mostrar o efeito. Então, aqui, primeira sintaxe dessa função, você deixa a função fazer isso sozinha. Imagem poluída, imagem filtrada do jeito mais automatizado possível pela função. Consideravelmente melhor já. A segunda opção aqui embaixo é a mesma coisa, imagem poluída, exatamente igual em cima. E aqui imagem filtrada pela função Wiener 2, só que feita pela segunda sintaxe. A segunda sintaxe eu passo um parâmetro a mais, que é uma estimativa do ruído que eu mesmo tenho que fazer. Como que eu faço uma estimativa de ruído? Variância em cima de uma região aproximadamente constante da imagem. Por exemplo, no cantinho da imagem aqui, que está tudo preto, eu posso pegar esse canto e calcular a variância do valor de pixel aqui. Isso é a minha estimativa de ruído que eu passo para a função. E vocês veem resultado também bastante similar. Ocasionalmente, isso, dependendo da imagem, obviamente, vai ter diferença entre uma e outra. No geral, é melhor você passar uma estimativa sua do ruído da imagem, porque se você não faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a variância em todas as áreas. E eu não quero, por exemplo, incluir a variância aqui na borda, porque a variância aqui é gigantesca. E ela não é devida a ruído, ela é devida à borda. A borda é um objeto de interesse. Certo? Alguns filtros não lineares. Primeiro, filtro de ordem. Filtro de ordem, todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Ele vai pegar uma região da sua imagem, vai organizar o valor de pixel do menor para o maior e vai pegar o enésimo. Você escolhe qual é esse enésimo valor. Por exemplo, um filtro de mediana é um filtro de ordem. Ele vai pegar o valor do meio. Um filtro de mínimo ou de máximo também. Ele vai pegar o primeiro ou o último valor nessa sequência. E tem outras possibilidades. O filtro de ordem genérico, você cria com essa função ordField. Na verdade, você aplica com essa função ordField. Você aplica ele em cima da sua imagem, especificando qual é
qual é o índice do valor nessa sequência que você quer. Então, por exemplo, para mediana é o índice do meio da sua região 7x7. 7x7 são 49 pixels, então você precisa do índice que está no meio disso, que é o 25. É. Então, e é isso que você passa aqui. E o F é a própria região 7x7 que você precisa. Isso seria o equivalente a um filtro de mediana. Ele tem uma função específica também para filtro de mediana, mas eu quis mostrar a função geral para filtros de ordem qualquer. E aqui só demonstrando, o filtro de mediana ele é muito bom para tirar ruído desse tipo, o salt and pepper, que é pontos aleatórios que ficam ou brancos ou pretos. Esse tipo de ruído era mais comum em monitores velhos, que queimavam um pixel e o pixel ficava branco ou ficava preto, definitivamente. Você conseguia tirar esse tipo de coisa com um filtro de mediana, por exemplo. Os monitores modernos dificilmente acontece alguma coisa assim. E por último, o filtro genérico customizado pode ser inclusive funções não lineares, funções quaisquer. Você consegue aplicar qualquer função como filtro em cima da sua imagem com a função NLField. Só explicando essa imagem aqui. Isso aqui é um sinograma de uma imagem que eu passei uma transformada de Radon em cima. Eu vou explicar na segunda parte, lá para frente, o que é um sinograma. Mas, por enquanto, considera só essa imagem aqui e considera que eu quero pegar os pontos brilhantes em cima dela. Uma das formas possíveis de pegar esses pontos brilhantes é passar um filtro que encontra máximos locais. Não tem um filtro específico para isso, então eu pego e escrevo uma função para isso. O que tem nessa função? Como que é a função que eu devo passar para servir de filtro? Ela tem que receber um pedacinho de imagem, uma matriz N por N ou N por M. E faz a conta que você quiser aqui dentro. No caso, a conta que eu estou fazendo é se o valor que está exatamente no meio da região é o máximo, então o meu filtro vai retornar um valor que é a diferença do mínimo e do máximo em toda a região. Se ele não é um máximo, ele vai retornar zero. Certo? Aplicando essa função em cima dessa imagem, eu tenho isso aqui. Só tirar para poder dar zoom, porque pode ficar tudo preto para vocês. O que ele retorna é isso aqui. Onde está exatamente no centro das regiões brilhantes, ele marca com um pontinho brilhante. E o resto ele deixa preto, zero. E aí, se eu quiser encontrar esses valores numericamente, eu posso botar uma lógica qualquer aqui com a função find e só apontar eles com um plot, um scatter plot, certo? Ok. Então, segunda parte sobre segmentação de objetos. De novo, o exemplo mais fácil de todos, eu vou usar a imagem dos pimentões aqui. Segmentação baseada em cor. Segmentação baseada em cor é a mais fácil que tem de fazer, porque ela tem um aplicativo para você fazer. Então, que é o Color Thresholder aqui. Ele já está aberto embaixo. Só mostrar como ele funciona. Deixa eu só rodar isso aqui primeiro, porque eu não tenho certeza do que é o conteúdo do i. Pronto. Color Thresholder. Eu posso pegar uma imagem direta de um arquivo, de uma câmera ou do workspace. No caso, está no workspace. A imagem i. Carrega. Carregou a imagem e carregou aqui diversos espaços de cor. O que é o espaço de cor? Na imagem que a gente vê
uma imagem colorida qualquer, ela é RGB, Red, Green, Blue. Ela tem 3 canais de cor, uma para o vermelho, uma para o verde, uma para o azul. E o que esse plot mostra aqui é exatamente isso, onde está cada pixel da imagem no fingindo que isso é um espaço tridimensional, uma dimensão para o vermelho, uma dimensão para o verde, uma dimensão para o azul. No entanto, tem outras formas de representar cor. Por exemplo, o HSV, YCBSR e LAB. Cada um deles tem suas vantagens. No caso, eu gosto mais do HSV, acho ele mais intuitivo. Mas algumas aplicações o Lab é melhor, porque ele é desenvolvido para ser mais, mais suave para percepção. Tem pesquisa em torno dessa forma de representar cor, que ele é feito para ser otimizado pensando no olho humano. Mas eu vou para o HSV, eu acho ele mais intuitivo. Escolhe um espaço de cor. Termina de carregar. Ok. Por exemplo, se eu quiser segmentar aqui o pimentão laranja, esse aqui. Eu posso pegar essa ferramenta de laço aqui. Opa, fiz caca. Reset. Eu quero só o laranja, eu não quero o cabinho. Eu fiz um laço em torno de uma região que eu quero segmentar. Ele automaticamente olhou para todas as cores presentes dentro desse laço e passou meio que um filtro em cima de toda a imagem, pegando exatamente essas cores. E isso é o critério de acordo com o espaço HSV que ele vai usar para segmentar essas cores. Eu quero tudo para o canal H, que se refere à tonalidade da cor, hue em inglês. Ele vai pegar essa faixa de cor, só essa faixinha aqui. Para saturação, que é indo do cinza sem graça completo até a cor mais saturada, mais vibrante possível no 1. Ele vai pegar essa faixa aqui, que é do ponto 7 para frente, mais ou menos. E value se refere ao brilho, do preto até o branco. Ele vai pegar essa faixa aqui, do ponto 6 para frente. Isso segmenta todos esses tons de laranja para mim. E aí, como que eu uso isso? Eu posso exportar a função. Ele gera automaticamente para mim a função que faz essa segmentação. E eu posso trocar o nome dela aqui, por exemplo, orange. Eu troco o nome dela aqui, salvo. Eu já tinha uma Orange Pepper aqui, então eu não vou salvar, tá? Eu só vou usar a que já estava. Fecha. Eu posso aplicar, deixar ela aberta só para vocês verem o conteúdo dela. Conteúdo dela. Converte a imagem para o espaço HSV, determina os mínimos e máximos de cada um dos canais desse espaço e aplica esses mínimos e máximos como limite em cima da imagem. Isso cria uma máscara preto e branco em cima da região laranja. E ele, se eu quiser, ele também pode retornar a imagem já sobreposta com a máscara. Mas no caso eu vou usar só o preto e branco mesmo. Volto para demo de segmentação. Então, eu consigo uma imagem preto e branco binarizada, aplicando a função Orange Pepper Mask em cima da minha imagem. Ponto. E esse é o resultado dela. Esse resultado ainda está bastante poluído. Eu preciso de limpar ele com operações morfológicas. Então, tem uma lista gigantesca de operações morfológicas possíveis de aplicar. Costuma ser um trabalho bastante experimental você descobrir quais usar para cada situação. Eu vou mostrar aqui algumas ao longo de toda essa parte de segmentação.
que são bastante comuns de serem usadas. Por exemplo, BW Area Open. Ela limpa pontos pequenos, objetos pequenos. O que seria objetos pequenos? Qualquer região com menos de X pixels de área. Então, nesse caso, se tem uma mancha branca que tem menos de 200 pixels de área, ela vai ser jogada fora, vai ficar preta. E isso limpa todos esses ruidinhos aqui que não são o pimentão que eu queria e deixa só essas áreas maiores. Fica assim por enquanto. Outra coisa que eu gostaria de fazer também é não pegar essas, preencher esses buracos aqui. Isso aqui também é parte do pimentão, mas não foi pego na segmentação original. Como que eu faço isso? Em Fill. Fill nas opções buraco. Literalmente preencher buraco. E fica assim por enquanto. Eu também queria emendar essas duas regiões, porque afinal de contas é o mesmo pimentão, eu só tenho um cabinho passando na frente. Como eu consigo emendar regiões próximas assim? Enclose costuma fazer esse trabalho muito bem. Enclose é uma operação de dilatação seguida de uma erosão. É isso, né? É uma dilatação seguida de uma erosão. O que significa isso? Ela vai pegar cada região cada região branca, ela vai dar uma dilatada, vai crescer essa região um pouco. Um pouco quanto? Eu determino com o segundo parâmetro S aqui que eu já explico. Dilata ela um pouco e em seguida ela encolhe um pouco, mais ou menos o mesmo tanto. Isso, para um objeto que esteja isolado, isso tende a não fazer mudança nenhuma. O objeto vai crescer e depois ele vai encolher o mesmo tanto. No entanto, objetos próximos, no que ele dá uma crescida, ele pode emendar com o que está do lado. E aí, a hora que encolhe, ele não vai soltar um do outro, porque passou a ser um objeto só. Essa é a lógica da enclose. E esse é o resultado de aplicar ela nesse caso. O que é esse segundo parâmetro aqui? Ele é um elemento de estrutura. Para aplicar a operação morfológica, uma dilatação, uma erosão, qualquer coisa, você precisa definir uma vizinhança que vai ser analisada quase exatamente como um filtro. Essa vizinhança pode ter diversas formas, um disco, um quadrado, uma linha, etc. Aqui em cima, eu tinha definido o que é essa vizinhança, com a função structuring element, certo? Eu quero um elemento estruturante em forma de disco com raio 3. Isso cria para mim esse elemento estruturante que eu posso usar para qualquer operação morfológica que exija um elemento, certo? Tem diversas formas possíveis e cada uma tem os seus parâmetros. Inclusive dá para fazer um elemento estruturante 3D para aplicar em imagens 3D. E, por último, eu pego essa máscara aqui e aplico em cima da imagem original só para ver o resultado. Esse é um exemplo bobinho. Eu não precisaria do MATLAB para fazer isso. Eu poderia pegar no Paintbrush, desenhar essa linha bonitinha e teria um resultado tão bom quanto. Usar MATLAB para isso é canhão para matar mosquito, mas tem casos em que não é. Vou mostrar alguns casos em que não é. Segmentação baseada em textura. Eu tenho essa imagem aérea em preto e branco, que tem partes urbanizadas e partes não urbanizadas. E imagina que eu quero, por exemplo, segmentar áreas urbanizadas do resto. Definitivamente não é o trabalho que dá para fazer no Paintbrush. E definitivamente eu também não posso usar cor, porque a minha imagem é preto e branco. Eu tenho que usar outro critério, no caso, textura. Como que eu qualifico textura numa imagem? Tem três formas possíveis: os filtros de entropia, de range e de desvio padrão. São filtros mesmo, ele vai passar em cima da imagem com uma regiãozinha de tamanho definido, calculando entropia, calculando range ou calculando desvio padrão. E todas funcionam exatamente da mesma forma. Só mostrando o resultado da aplicação de cada um desses filtros possíveis. Isso é o resultado do cálculo de entropia em cima da imagem. Isso para
range, e isso para desvio padrão. Entre essas três, só voltando um pouquinho na imagem original, eu também não consigo binarizar diretamente essa imagem, porque se vocês olharem para as regiões urbanizadas, tem coisas escuras e tem coisas claras. Eu não consigo botar um limite definido e dizer tudo que está abaixo desse valor de pixel é área rural e tudo que está acima é área urbana. No entanto, depois de aplicar os filtros de, por exemplo, um filtro de range, agora eu consigo fazer esse tipo de coisa, porque a região urbanizada está clara e a região rural tá mais escura. Então agora eu consigo botar um limite fixo e binarizar a imagem. Por exemplo, usando o filtro de range. Usando o filtro de range e setando um limite, por exemplo, 121, valor de pixel igual a 121. Esse é o resultado da minha binarização. Eu posso limpar ele com operações morfológicas agora, se eu quiser. Por exemplo, com um elemento de estrutura de disco com raio 5, eu posso aplicar de novo enclose, um fechamento para colar coisas que estiverem muito próximas, que são na verdade o mesmo objeto, e enfill para preencher buracos. Por enquanto, só isso. Dá para fazer melhor do que isso, mas isso aqui já segmenta razoavelmente bem o que é a área urbana do que é a área rural. Só mostrar o comparativo da original com a máscara aplicada em cima. Me parece bastante decente. Dá para melhorar um pouco aqui nessa região. Se olhar na imagem original o que é essa região, tem cara de ser árvores, só que elas estão um pouco organizadas, não parece ser só isso. Então, sei lá, me parece normal que o filtro se confunda um pouco nessa região. É, Outra aplicação possível de segmentação é analisar objetos. Usar, por exemplo, aqui de uma imagem de um monte de grãos de arroz. Se eu quiser analisar esses grãos de arroz, não é nem um pouco viável eu olhar medir um por um em cima da imagem. É cômodo eu aplicar alguma técnica de segmentação em cima e alguma análise automatizada em cima. Principalmente se eu tiver um monte de imagens como essa e não só uma. Então, primeiro processamento que teria que ser feito em cima das imagens é corrigir esse fundo. O fundo está mais claro aqui e mais escuro aqui. Isso impede que eu coloque um limite para binarização da imagem. Mas eu consigo aplicar uma transformação morfológica em cima dela, chama in-top-hat, para fazer essa correção para mim. O que a in-top-hat faz? Ela é equivalente a você pegar a sua imagem original e subtrair uma operação de abertura em cima dela. O que é a operação de abertura? É o contrário da de fechamento. Ela é uma erosão seguida de uma dilatação. Qual é a lógica disso? Quando você erode a imagem, os objetos encolhem e depois, a hora que você dilata, eles crescem de novo, ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Você preserva o tamanho. No entanto, um objeto que encolha, se você mandar um objeto encolher muito, ele pode desaparecer. E na hora que você manda dilatar ele de novo, não tem objeto lá, ele não vai dilatar nada. Você vai ter uma imagem sem objetos. Uma imagem sem objetos é fundo. Então você consegue pegar a sua imagem original e subtrair o fundo. É essa a lógica de aplicar em top-hat para correção de fundo. E esse é o resultado comparado com o de cima. Aqui o fundo agora está uniforme, agora eu consigo aplicar um limite fixo para binarizar. Na verdade, eu consigo fazer até melhor, porque essa imagem está tão bonitinha para binarização que eu não preciso nem escolher o limite. Eu posso aplicar em Binarize e confiar que ela vai funcionar bem. Esse é o resultado de Binarize automático. Só limpando pequenos pontos de ruído que podem ou não ter aparecido.
Outra operação morfológica para ajudar aqui, se eu quiser analisar esses grãos de arroz, o que tiver na borda está cortado. Eu não vou conseguir medir ele direito. Eu até posso contar, mas a medida dele vai estar distorcida. Então é conveniente tirar os objetos que estiverem colados na borda para não distorcer qualquer análise que eu possa fazer em cima disso. E como que eu faço de fato a análise? Region props. Region props, eu quero que ele retorne como tabela e analise a imagem BW. BW é essa imagem aqui. Minha imagem binarizada, limpa, final. Ele vai olhar cada região branca, botar uma tag em cima dela, por exemplo, 1, e calcular tudo que eu mandar ele calcular. Aqui são só alguns dos parâmetros. Ela tem muitos parâmetros que podem ser calculados em cima de cada objeto. Aqui só o que eu estou pedindo é área, bounding box, um quadrado mínimo que encapsula o objeto, centro e aproximação elíptica. A aproximação elíptica é semi-eixo maior, semi-eixo menor e orientação. E com esses três eu posso calcular a excentricidade também, mas eu já mando ele calcular para mim aqui. E esse é o meu resultado retornado. Cadê a barrinha para eu puxar para o lado? Bom, a excentricidade está aqui pro. Ué? Hum. Orientação, excentricidade. A excentricidade estava aqui, né? Estúpido. Tá. E com essa tabela eu posso analisar o que eu quiser em cima desses grãos de arroz. Posso, por exemplo, plotar histogramas. Outra forma de segmentação útil é detecção de bordas. Detecção de bordas é específico para imagens preto e branco. Aqui eu estou usando essa imagem aqui do tabuleiro de xadrez. O original era colorido, essa está em preto e branco. Qualquer método de detecção de borda do MATLAB você encontra dentro dessa função edge. Você chama edge em cima de uma imagem, especifica o método e quaisquer parâmetros que o método exige. Então, que métodos tem aqui dentro? Método. Aqui. Método de Sobel, Pruitt. Não foi nada. Ok. Método de Roberts, método Laplaciano da Gaussiana. Ele encontra os zeros dessa função. Zero Cross também é outro método baseado em procurar os zeros de uma função específica. O método de Kani, que empiricamente é o que eu acho que fica melhor, mas isso varia muito caso a caso. E um aproximado de Kani, que é um Kani acochambrado para ser mais rápido. E cada um tem parâmetros também para você customizar como ele vai funcionar. Aqui eu escolhi o método de Kani. O método de Kani usa dois limites, um limite inferior e um limite superior. Eu coloquei os dois na forma de barrinhas aqui para poder ver a diferença de mudar esses parâmetros. Não, eu esqueci de carregar a imagem. Tá. Então, eu só voltar para o valor original para ver a diferença. Não fez diferença nesse caso. Aí. Mudando esses parâmetros, pode ter uma diferença brutal do resultado.
E, de novo, é algo que você tem que experimentar um pouco. Volta para os originais. Ok. Com esse resultado, o que eu consigo fazer? Por exemplo, eu posso usar a transformada de Hauff para buscar linhas retas. É um tabuleiro xadrez, está cheio de linhas retas aqui. Como que se usa a transformada de Hauff para isso no MATLAB? Primeiro, aplicar a função Hauff para gerar um sinograma. Sinograma aqui em H. O que é o sinograma? A transformada de Hauff ela vai pegar cada pixel da imagem e vai desenhar uma senoide no espaço de Hauff. Então, cada linha aqui em forma de seno corresponde a um pixel branco dessa imagem aqui. E, e ela tem uma propriedade muito útil, que é a seguinte: pixels alinhados vão gerar senoides que se cruzam no mesmo ponto. E isso vai gerar um pico de intensidade, né, aqui no espaço de Hauff. Então, se vocês olharem com um pouco de zoom aqui, opa, vocês vão ver que tem alguns pontos muito, muito mais brilhantes do que outros. Cada um desses pontos corresponde a uma linha reta em cima em cima da imagem original, certo? E como que eu busco esses pontos? Tem a função Hauff Peaks aqui. Busca picos no espaço de Hauff de acordo com um monte de parâmetros passados. De novo, eu coloquei um monte de parâmetros aqui na forma de barrinhas. Por quê? Porque tem um trabalho experimental aqui para encontrar a melhor combinação de parâmetros que vai encontrar as linhas decentemente. Tudo bem, encontrei os picos do espaço de Hauff e como que eu transformo isso em retas de verdade? Hauff lines. Hauff lines, passando a minha imagem em preto e branco original com as bordas, passando todos os parâmetros descobertos, o θ, o ρ, os picos, e mais os parâmetros opcionais do cálculo. Quais aqui? Fill gap, se ele pegar duas linhas que estão alinhadas, ele pode preencher esse gap e tratar como uma linha só. E comprimento mínimo. Se ele pegar uma linha muito, muito pequena, ele vai ignorar aquilo. E ele vai gerar um resultado que é essa tabela aqui. Ponto 1, ponto 2, define uma reta. E eu posso mandar plotar isso. E está aqui o resultado desse plot em cima da imagem. Repare que uma outra linha do tabuleiro ele acabou não pegando. Essa aqui, por exemplo, ele não pegou. Essa da borda ele não pegou. Essa ele pegou só parcialmente. No entanto, isso já tem linhas o suficiente aqui para inferir muita coisa. Por exemplo, inferir a orientação desse tabuleiro xadrez. E por último, detecção de círculos. Detecção de círculos também funciona com transformada de Hauff, mas é uma variante que a transformação que ela aplica em cima da imagem é diferente. Ela vai encontrar parâmetro de círculo ao invés de parâmetro de reta. E ela é, inclusive, bem mais fácil de aplicar. Você consegue aplicar ela usando só Infinite Circles, aqui embaixo. Só algumas particularidades desse exemplo. Se eu quiser encontrar os círculos de todos esses chips, enfim, alguns deles são claros, outros deles são escuros comparados com o fundo. Se olhar para preto e branco, fica mais óbvio aqui. Alguns são claros comparados com o fundo, outros são bem escuros. Se eu mandar rodar Infinite Circles direto nisso, ele, por default, busca círculos claros. Então ele só vai encontrar esses 4 aqui. Se eu mandar, ao invés de buscar claros, ele buscar escuros, ele vai pegar só os escuros, não vai pegar esses 4. Eu teria que rodar 2 vezes, a não ser que eu encontre algum critério inteligente
que, que permita pegar todos de uma vez. No caso, o que eu fiz foi aplicar um filtro de entropia em cima da imagem. Por quê? Porque aplicando o filtro de entropia, todos os objetos da imagem agora são mais claros do que o fundo, certo? Alguns mais claros do que outros, mas todos são mais claros do que o fundo. Então, com o filtro de entropia, eu posso aplicar em Find Circles uma vez só, em cima da imagem filtrada, buscando objetos com raio entre 20 e 30 e de polaridade brilhante. Eu poderia mandar buscar objetos escuros, mas não tem mais objetos escuros. E um parâmetro de sensitividade aqui que é customizado 0 a 1. E aqui o resultado que ele encontra. Um outro critério é color thresholder de novo. Abordagem inocente com o color thresholder seria criar uma função de cada cor, porque eu tenho chips de várias cores, certo? Fazer uma função para pegar chips vermelhos, uma para pegar chips verdes, uma para chips azuis, chips amarelos, e aplicar todas elas, acumular os resultados de todas elas para chegar nisso aqui. Não precisa tudo isso. Você consegue voltar para o color thresholder aqui. Pera, tem que carregar a imagem dos círculos. Só. Volto para o color thresholder. Pegar uma imagem nova. E agora dos círculos. Né? Vou escolher de novo o espaço HSV. Repara que, apesar de cores diferentes, todos os círculos são bastante saturados. Então, eu não preciso desenhar em cima dos círculos. Eu posso pegar aqui no meu color thresholder e fazer isso aqui. Eu quero todas as cores, eu quero todos os brilhos, mas eu quero saturação máxima. E exporta essa função. Eu já tenho uma função escrita para isso, eu só fiz aqui para demonstrar. Então eu vou voltar aqui no script. Eu voltar aqui no script. Minha função escrita para o que faz exatamente isso é essa aqui. Pega só os chips, só os valores saturados, cria uma máscara. Tá aqui o resultado dela. E eu posso aplicar em Find Circles em cima disso também. Todos os objetos são brilhantes, são bastante brilhantes, é valor máximo. É uma imagem binária, né? Não é só preto e branco. Inclusive, eu não preciso mais nem do parâmetro de sensitividade agora. E aqui o resultado. Ok? Quase tudo que se faz em segmentação tem mais de uma forma de fazer e exige muito trabalho empírico. Vou voltar aqui para a apresentação, para a última parte, sobre aquisição de imagens. Primeiro, com câmeras IP, só o que você precisa para aquisitar com uma câmera IP é o MATLAB e o Support Package que você pode baixar dentro do Add-on Manager do MATLAB. Como usar uma câmera IP? Eu não tenho uma câmera IP aqui, mas eu tenho um celular e eu posso baixar esse aplicativo que transforma ele numa câmera IP. O que uma câmera IP faz ele pega o vídeo e joga na sua rede Wi-Fi com um certo IP. Baixando esse aplicativo, instalando, clicando aqui Start, ele vai começar a filmar e vai me dar um número de IP para me conectar com a câmera. Eu vou... não precisa de tab não, o código está no próximo slide. Então, por exemplo, para minha câmera aqui, esse IP já está certo. 192.6804, porta 8080. E para esse aplicativo especificamente, eu só tenho que acrescentar esse barra vídeo. Para uma câmera IP de verdade, por exemplo, uma câmera de segurança,
essa terminação é diferente, mas você encontra isso no manual de instruções da câmera. Não é complicado. É, pegando esse código aqui, MATLAB, cadê? Segmentação. Ué? Tá bom. Aparentemente eu não guardei o script. Desculpa por isso. Vídeo. Tá. Tá. Certo. O que esse script está fazendo? Ele inicializa um video player, que é essa janelinha para tocar vídeos. Inicializa a conexão com a câmera IP, com o IP que eu dei aqui. E em seguida, enquanto o video player estiver aberto, ele vai ficar capturando snapshots, fazendo um processamento bobinho aqui, que é encolher um pouquinho a imagem por um fator de 1/3 e aplicar uma detecção de borda por método Canny com esses limites. E em seguida ele mostra o processamento que ele acabou de fazer e continua o loop. Esse é o meu ventilador. E esse é o meu teclado. Que delay, hein? Certo? E a hora que eu fechar, ele aborta o script. Acabou. Certo? Stop. Ok. Voltando aqui. Esse seria o método mais fácil de fazer aquisição de imagem dentro do MATLAB. Tem métodos um pouquinho mais sofisticados, que são para câmeras de aplicações mais complexas. Esse tipo de aplicação vai exigir o Image Acquisition Toolbox, porque ele vai ter e vai exigir que você baixe o support package do protocolo de comunicação específico da sua câmera. Nesse exemplo aqui, o protocolo GIG-E. Tem vários outros suportados pelo Image Acquisition Toolbox. Mas a ideia é muito similar a essa da câmera IP. Você pode, por exemplo, detectar que hardware você tem disponível, que câmeras você tem, com essa Gig Cam List. Ele vai te dar uma tabelinha com as câmeras e os parâmetros delas, que você tem conectadas agora na sua máquina. Eu não tenho nenhuma, infelizmente, então eu só consigo mostrar aqui pelo PowerPoint mesmo. Você consegue conectar com o hardware específico. Você consegue fazer isso de várias formas, na verdade. Você consegue fazer pelo endereço de IP que é dado na sua lista de câmeras. Você consegue fazer pelo serial number, coloca o serial number aqui. Ou você pode colocar 2, por exemplo, para você conectar com a sua segunda câmera da lista. Uma vez criado esse objeto, você consegue setar propriedades dele também. Você pode setar propriedades durante a conexão, por exemplo, dizer que você quer pixel formato mono 10 e que você quer tempo de exposição de 20.000 microsegundos, milissegundos. 20.000 milissegundos ou microsegundos? Depois tem que olhar a documentação para saber se isso é micro ou é mili. Ou você pode só criar o objeto e em seguida mudar os parâmetros. G.pixelformat igual mono 10. E ele também te mostra um resumo aqui de tudo, de todas as propriedades da sua câmera. Então, se você não tem certeza quais são os formatos de pixel que a sua câmera suporta, olha as propriedades aqui. Available Pixel Formats, Mono 8, 12, 14, 16, blá, blá, blá. Certo?
Olha só, o 10 não é suportado. Isso aqui daria erro. É, isso aqui é um resumo ultra resumido. Tem mais propriedades aqui. Por exemplo, tem propriedades para você controlar durante a aquisição. Você consegue setar triggers, por exemplo. Eu começo a aquisição, mas eu só vou guardar de fato a imagem em certas condições e por um certo tempo. Isso, você consegue setar triggers aqui dentro. Você consegue adquirir uma imagem com a função snapshot igual a IP câmera e você consegue fazer todo o processo de configuração da câmera, setar triggers, fazer triggers dentro dessa interface aqui, do Image Acquisition Tool, que vem com o Image Acquisition Toolbox. Aqui dentro você consegue olhar quais hardwares você tem e, e algumas das possíveis configurações deles. Você consegue setar diversos parâmetros dele aqui dentro, propriedades do dispositivo, do trigger, quantos frames você vai pegar cada vez que você der um trigger, formato de cor que você vai aquisitar a imagem, etc. E o mais conveniente é esse session log aqui. Tudo que você fizer na interface vira linhas de comando em MATLAB nesse scriptzinho no cantinho da tela. E depois você pode reaproveitar isso aqui para escrever um script de verdade. A estrutura desse script vai estar sempre mais ou menos dessa forma. Vídeo igual vídeo input, propriedades do seu hardware aqui dentro, um start nesse objeto para começar a aquisição e salvar a imagem. Se tiver triggers configurados aqui dentro, o start não vai salvar essas imagens, mas, só vai salvar quando der os triggers. E stop para parar de fato esse processo. Então, era isso que eu tinha para mostrar por hoje sobre, sobre processamento e aquisição de imagens. Se tiverem perguntas, eu respondo pelo chat agora. Robson perguntando se quiser saber o tamanho em centímetros, tem como converter? Você precisa fazer uma calibração da sua câmera se você quiser a conversão. Quando você analisa a imagem com Region Props lá, ele vai te dar medidas tudo em pixel. Você precisa saber o tamanho do pixel e para isso precisa da calibração. No Computer Vision Toolbox, não no Image Processing, tem uma ferramenta de calibração de câmeras. Inclusive vem com um padrãozinho quadriculado que você pode imprimir, tirar fotos e usar essas fotos para calibração. Tem outras formas de calibrar também. E umas melhores do que outras. Se você tiver qualquer forma de estimar qual é o tamanho do seu pixel, já é suficiente para fazer uma medida, mesmo que não perfeita. Já responde umas 3 perguntas do Robson. Giuseppe perguntou se tem alguma aplicação para detectar infravermelho em câmera de celular. A câmera do celular não é sensível a infravermelho, ela não é capaz disso, na verdade. Então, eu acho que não. Qualquer aplicativo que você veja que diga que faz isso, no máximo está fazendo uma estimativa muito grosseira. Ou então está usando algum hardware plugado no celular. Eu já vi uma câmerazinha pequenininha da FLIR, se eu não me engano, que você consegue plugar no celular e aquisitar infravermelho.
Thiago perguntando se o MATLAB tem API ou suporte nativo no celular para fazer aquisição e processamento em tempo real. Fora o que eu mostrei agora sobre câmera IP, eu acho que não. Mas eu posso dar uma olhada nisso. Giuseppe perguntou se existe aplicação com uma edição de 3 dimensões com uma câmera só. Existe com o Computer Vision Toolbox, não com o Image Processing. Tem, tem funções para você fazer estimativa de estrutura a partir de movimento, que se chama. Ao invés de você tirar uma foto só, você filma. E você filma ou com a câmera em movimento ou com o objeto em movimento. E você consegue fazer uma estimativa bem mais ou menos do 3D da coisa a partir por causa do movimento em si. Tem outras formas também, mas aí usa múltiplas câmeras. Vamos usar LiDAR. Bruno perguntando, preciso fazer detecção de corrosão, imagens como superfície de um aço, obtido por um microscópio óptico. Quais seriam os melhores parâmetros ou filtros para essa detecção? Eu teria que olhar a imagem, não só por uma descrição assim, honestamente eu não faço ideia. Mas eu já durante o mestrado eu tive uma disciplina que eu trabalhei com imagens de microscópio óptico também. Eu tinha que detectar, por exemplo, não era bem uma corrosão, era um dano causado por partícula alfa quando ela bate no material que estava no microscópio. Esse dano vira um furinho no material. Esse furinho atravessa ele. Você consegue, você enxerga grosseiramente, descrevendo bem grosseiramente, fica um plano vermelho, que é o material, com círculos branquinhos, porque onde estão os furos, porque a luz do microscópio óptico atravessa o furo. Então, para medir esses furos seria quase boçal, tão simples. Seria em Fine Circles, provavelmente faria o trabalho sozinha. Se quiser alguma coisa um pouco melhor, talvez uma segmentação por cor, mas não teria muito mistério. Pro seu caso de corrosão em metal, só olhando a imagem para saber. Talvez uma segmentação por textura funcione. Não sei. Um chute bem chute mesmo. De Angelis perguntando se existe aplicação para análise de imagem UV. Tudo que eu mostrei de processamento de imagem aqui funciona para qualquer imagem, inclusive de UV, inclusive de infravermelho, inclusive de raio-x. Poderia aplicar em imagem médica, por exemplo, que é tomografia. Funciona. Qual câmera sugere? Eu nunca trabalhei com câmera UV, mas acredito que uma FLIR ou uma Basler deve ter alguma coisa. Tiago pedindo para eu falar um pouco sobre a minha linha de pesquisa. Tá. É, Quando eu estava no mestrado, eu tive uma disciplina foi que eu acabei de comentar, que era com o detector para detectar partícula alfa, olhando os furos que ela faz no detector. Mas fora essa disciplina, o meu mestrado foi com imagem médica. Eu trabalhava eu fiz um programa em MATLAB para
avaliar a qualidade de imagens médicas de tomografia, para avaliar se o equipamento está funcionando direito. Tem um ou outro software de mercado para isso, que funcionam meio caixa preta, e tem gente que faz isso meio manual. No laboratório que eu trabalhava, tinha uma equipe que fazia isso para hospitais de forma meio terceirizada, que, que fazia isso de forma manual. Como meu projeto de mestrado, eu fiz para eles um programinha para fazer quase tudo automaticamente. Fora do mestrado, já aqui na OpenCAD, eu, bom, eu aprendi bastante, muito mais sobre processamento de imagem, sobre visão computacional, sobre deep learning para processar a imagem, para fazer classificação, detecção de objetos, enfim, tem um monte de webinars aí que eu apresentei sobre esses temas. E teve um projeto ou outro também, demos para clientes desse tipo de técnica sendo aplicado, com dados reais deles mesmos. Ah, Giuseppe, caso eu retire o filtro físico de infravermelho, consigo identificar a temperatura de superfícies e profundidade. Ahn, Dificilmente. Assim, me- supondo que a sua câmera tem alguma sensibilidade a infravermelho e que ela só não pega o infravermelho porque tem um filtro na frente. Você tira o filtro, ela vai passar a mostrar infravermelho também. A saída da câmera ainda é só um valor de pixel. Isso exige uma calibração e você não tem essa calibração. Inclusive, sendo uma câmera comum ao invés de uma câmera infravermelho, provavelmente nenhuma fabricante tem essa calibração. O ideal, se você quer medir infravermelho, é usar uma câmera para infravermelho. Elas inclusive, já vêm calibradas. Você consegue apontar um pixel na imagem dela e dizer isso aqui está a 37 graus Celsius. Ah, Arley. No caso de círculos concêntricos que apresentem níveis de cinza diferentes no centro branco e na borda preta. Blob Analysis conseguiria pegar o círculo mais externo? Hum, Conseguiria pegar o círculo mais externo se o seu critério de segmentação estiver certo. Você pode, sei lá, mandar segmentar só os níveis de cinza de X até Y, e esse X até Y coincide com a faixa do seu círculo externo. Vai pegar só o círculo externo e você consegue medir só ele. Você consegue, inclusive, medir. Tem uma propriedade que, é, que consegue medir com a Region Props, chama, acho que é número de Euler, alguma coisa assim. Ela é muito útil para pegar estruturas assim em forma de anel. Um leitor de QR Code, por exemplo, ele pega aqueles quadrados, os três quadrados nos cantos, pelo número de Euler. Porque eles têm. É uma forma fechada com vazia por dentro. Hum, Carlos perguntou se eu utilizo ou utilizei TFT para filtros. Transformar de Fourier. É, Já fiz isso manualmente no passado. Hoje só uso dessa forma mesmo que eu mostrei no script, que é define o filtro e manda aplicar. Implicitamente, essa função usa transformar de Fourier, tá? Ela tem um critério interno lá, se é melhor fazer a convolução espacial manualmente, ou se é melhor pegar o filtro,
pegar o filtro e a imagem, calcula a transformada de Fourier dos dois, multiplica, Fourier inversa. A função ela tem essa lógica interna para decidir o que fazer entre um e outro. Tá, Giuseppe perguntando qual outro fabricante de termovisores além da FLIR e da Fluke. Eu só conheço esses dois. Eu trabalhei muito pouco com infravermelho, na verdade. Ok, parece que não tem mais perguntas por enquanto. Então eu vou encerrar a apresentação por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo webinar, que se eu não me engano é semana que vem.